Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Karen e essa será a nossa primeira aula do curso de automaquiagem, que será totalmente gratuito. E nessa aula eu vou explicar para vocês as funções dos pincéis e vou te ajudar a montar um kit de pincel certo, porque muitas das vezes a gente compra aqueles kits de pincéis enormes, mas ficamos perdidos na hora de usar. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Eu vou começar mostrando para vocês a esponjinha. Essa esponjinha aqui é da Mariana Saad e uma esponja macia, ela faz toda a diferença no acabamento da maquiagem. Algumas esponjas são muito duras e elas sugam muito produtos. E a esponja, ela serve para você aplicar produto líquido, produto cremoso, como base, corretivo, você pode aplicar blush e também ela serve para aplicar o pó. Antes de mostrar os pincéis para vocês, eu quero explicar que existem os pincéis de cerdas naturais e os pincéis de cerdas sintéticas. Os pincéis de cerdas naturais, eles são produzidos com pelo de animal. Ele é um pincel mais macio e ele absorve produto, então ele é indicado para utilizar produto em pó. Mas hoje no mercado existem os pincéis sintéticos que são bem macios e eu até prefiro os pincéis sintéticos. O primeiro pincel que eu vou mostrar para vocês é um pincel Dual Fiber. Esse aqui é o F50 da Ruby Rose. Ele tem duas fibras e esse pincel ele é indicado para produtos líquidos e cremosos. Você pode aplicar hidratante e base com ele e também pode ser feito a aplicação de pó. E ele deixa o acabamento da pele mais leve. Eu já vou aproveitar para falar que os pincéis da Ruby Rose, eles são os pincéis de ótima qualidade, eles são inspirados em uma marca gringa e as cerdas deles têm tratamento contra fungos e bactéria. O próximo pincel que eu vou mostrar para vocês é o pincel Língua de Gato, que ele tem esse formato. Esse pincel ele é indicado para fazer aplicação de base, de hidratante e de primer, mas sempre quando você utilizar esse pincel para fazer aplicação de base, é bom vir com uma esponjinha para dar acabamento na pele, porque ele acaba marcando a pele com as cerdas dele. Para a base tem o pincel Kabuki, esse aqui é o F80 da Ruby Rose e ele é de topo reto. Esse pincel aqui você já consegue dar acabamento na pele porque ele vem polindo a base. E de pincel Kabuki não tem só esse formato de topo reto, tem outros formatos também. Esse aqui, por exemplo, o pincel F86 da Ruby Rose, ele tem esse formato cônico, que você também consegue fazer a aplicação da base e dar acabamento utilizando esse pincel. Pincéis para corretivo tem de vários formatos. Todos esses pincéis aqui são para corretivo. Temos os pincéis Língua de Gato. Esse pincel aqui, por ele ser maior, você consegue fazer a aplicação em áreas maiores do rosto. Esse é o F65 da Ruby Rose. Tem um menorzinho, que é o F75. Você consegue fazer a aplicação de corretivo abaixo dos olhos, no nariz, na testa e em outras partes menores do rosto. E temos esses dois pincéis aqui, todos os dois são pincéis de precisão. Esse aqui ele é um pincel Kabuki, ele é bom para fazer a aplicação de corretivo em manchinhas do rosto. E esse aqui ele é bom para dar acabamento no corretivo, caso você queira dar acabamento em algum corretivo com pincel. Esse aqui é o P86 e o Kabuki é o P80. Pincel para contorno tem o F05 da Ruby Rose. Ele é menorzinho e mais fofinho, então você consegue estar esfumando o contorno sem deixar com que ele tome muito espaço do seu rosto. Pincel para blush tem os pincéis nesse formato, que ele é na diagonal. Esse aqui ele é bem fofinho, as cerdas dele. Ele é o F40 da Ruby Rose. Mas para blush tem também os pincéis fofinhos com a ponta mais cônica. Esse aqui é o F25 da Ruby Rose.
Já os pincéis para pó, eles são redondos, eles têm bastante cerdas e são bem fofinhos. Esse pincel aqui é o F30. Pincel para iluminador, tem o E71 da Ruby Rose, que ele tem esse formato e tem a ponta reta, mas tem pincéis com a ponta redonda também, que é para iluminador, e tem também o E50, que ele encaixa certinho nas têmporas e ele é bem fofinho. Saindo dos pincéis para o rosto e indo para os pincéis para a região dos olhos, eu gosto desse pincel da Macrylan, que ele é para sobrancelhas. Esse é o B136 e ele tem duas pontas. Essa ponta ela é chanfrada, que é para preencher as sobrancelhas, e a outra ponta, que é essa aqui, é para pentear. Os pincéis de olhos, que tem esse formato mais achatado, eles servem para aplicação de sombra cintilante na pálpebra e também para depositar glitter. Tem os pincéis que são mais fofinhos e tem uns que são mais duros. Esse pincel aqui, que ele é um pouco maior e mais fofinho, eu gosto de utilizar ele para fazer o contorno no nariz. Os pincéis para esfumar os olhos, eles são arredondados e eles são bem fofinhos e tem eles de diversos tamanhos. O pincel de esfumar, que ele é maior, ele é indicado para quem tem uma pálpebra maior. Já o pincel mediano, ele é indicado para todo tipo de olho e para quem tem um olho menor ou quer esfumar o côncavo, marcar melhor o côncavo, utiliza os pincéis menores. Tem os pincéis de esfumar que são menores, que são esses pincéis aqui. Com esses pincéis você consegue deixar a sombra mais concentrada ou aplicar no cantinho interno dos olhos também para fazer um pontinho de luz. Para esfumar abaixo da linha d'água, tem o pincel lápis, que ele tem a ponta bem pequena, como se fosse a ponta de um lápis mesmo, mas você também pode esfumar com um pincel pequeno, que é um pincel chanfradinho, que é um pincel de delinear. Falando em pincel de delinear, tem os pincéis de delinear chanfrados, tem os menores, tem o pincel de delinear um pouco maior e também tem o pincel de delinear de topo reto. Tem também o pincel de delinear com a ponta bem fininha, que ele vai deixar o traço do seu delineado mais fino. E pincéis de lábios, tem esse pincel arredondado com as cerdas mais curtas e ele serve para desenhar os lábios. Esse é o M113 da Macrylan. Eu mostrei para vocês mais de 30 pincéis, mas não é necessário ter todos esses pincéis na hora de se maquiar. Como vocês viram, tem mais de um pincel para uma função só. Então, eu separei um kit com os pincéis que eu acho essenciais. Nesse kit, eu coloquei a esponjinha, porque com a esponjinha você consegue fazer a aplicação de produtos e também esfumar os produtos. Coloquei um pincel para aplicação de base, que é um pincel kabuki, porque esse pincel, como eu falei para vocês, vocês conseguem polir a base e deixar um acabamento bonito. Esse aqui é o F80 da Ruby Rose. Coloquei também um pincel de corretivo, esse é o F75 da Ruby Rose. Coloquei um pincel de contorno, esse é o F05. Um pincel de blush, esse é o F40. Coloquei um pincel de iluminador, esse é o E50. Pincel para a região dos olhos, eu coloquei um pincel para sobrancelhas, eu coloquei o B136 da Macrylan. Para fazer a aplicação de sombras, eu coloquei dois pincéis. Coloquei um pincel com as cerdas mais fofinha e outro pincel com a cerda mais firme. Esse aqui é o E55 e esse o E60. Para esfumar as sombras, é bom ter pelo menos dois pincéis. Eu coloquei dois, coloquei um médio e outro menorzinho. Esse é o E38 e o menor é o E36. Pincel para delineado, eu coloquei dois pincéis, coloquei um pincel chanfrado da ponta menor e um pincel da ponta fina. Esses dois pincéis, ele é do kit da Macrylan de delineado,
que é o kit WB700, mas vocês encontram pincéis similares a esses avulso. E coloquei para lábios o pincel M113 da Macrylan. E esse é o kit dos pincéis que eu considero essenciais. Ele ficou com 13 pincéis, mais a esponjinha. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.